Fala galera, aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Já deixa o like, inscreve no canal se você está assistindo pelo canal Professor Imaginário ou se estiver assistindo pelo canal da Escola Terezinha Lotizin, inscreva aí no canal da escola e deixa o like também, beleza? Primeira Guerra Mundial é de 1914 a 1918. Eu vou tentar fazer um resumo, já que o assunto é bem complexo. Eu vou colocar alguns tópicos mais importantes, porque esse é um tema que cai bastante em vestibular e também no Enem, certo? Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial tem esse nome de mundial, apesar de ter acontecido mais especificamente na Europa, né? Teve a sua influência também nos países de outros continentes. Então, uma guerra que a gente chama de guerra total, uma guerra que acabou influenciando vários outros continentes também, certo? E a Primeira Guerra Mundial tem esse nome, obviamente, depois que acontece a Segunda Guerra Mundial. Então, até então, a Primeira Guerra Mundial tinha o nome lá de A Grande Guerra. E por que aconteceu essa Grande Guerra? Bom, um antecedente interessante que eu coloco como um dos mais interessantes nas causas da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo. Vou até deixar aqui na descrição a aula que eu fiz sobre o imperialismo, certo? Depois vocês conferem lá. Mas o imperialismo foi essa disputa de territórios aí entre esses países europeus por territórios da África e da Ásia, o que levou ao choque de imperialismo. Esse choque de imperialismo seria os países brigando por territórios. É lógico que ia chegar em um momento que ia dar aí uma certa treta, certo? Vamos lá. Então as causas, além do imperialismo, a Guerra Franco-Prussiana, guerra entre França e Alemanha, Prússia, o norte da Alemanha, tá? Então já havia uma disputa também territorial da Alemanha e da França, onde os alemães inclusive tomaram territórios importantes da França, que é o território Alsácia-Lorena. Inclusive nas escolas francesas vão ensinar as crianças a odiarem a Alemanha nesse período, tá? O que é isso? É um nacionalismo desenfreado, né? Que não é aquele patriotismo que você defende o país, defende a bandeira e tal. É aquele amor desenfreado, mesmo extremo, que leva até você a querer matar ou morrer pelo país. E esse nacionalismo vai ser impregnado em vários países, não só na França, tá? O que é perigoso, porque leva até um xenofobismo, né? Uma aversão aos outros países aí. Coloco aqui a corrida armamentista, né, seria a paz armada. Então, se os países estão se desenvolvendo, eles estão nessa disputa capitalista, né, é lógico que eles também vão preparar, aproveitando aí dessa evolução tecnológica, eles vão aproveitar aí para se preparar para uma possível guerra. A gente tem aqui também o barril de pólvora, lá na Península Balcânica, tá? Na Península Balcã. Vai ser chamado de barril de pólvora porque havia também uma disputa territorial ali, onde qualquer faísca poderia acontecer uma grande guerra. E é dali realmente que vai acontecer o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? Bom, a Sérvia e a Áustria-Hungria, lembrando que a Áustria-Hungria era um império naquela época, tá? Eles vão querer controlar, vai ter uma briga pelo controle da Bósnia e também da Herzegovina. Então, esses países vão acabar entrando num certo conflito ali dentro dessa península balcânica. Aqui uma imagem sobre a Península Balcânica, né? Que mostra aqui o Império Austro-Húngaro. Esse território aqui, ó, Sarajevo, lá na Bósnia, é onde vai acontecer o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, o estopim da guerra é justamente um atentado lá em Sarajevo, na Bósnia, onde o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o senhor Francisco Ferdinando, e a sua esposa, eles vão fazer uma visita na Bósnia
e um estudante sérvio, tá? O Gavrilo Príncipe, nacionalista sérvio, vai acabar assassinando os dois, o que vai levar aí à crise de julho, onde a Áustria vai declarar guerra à Sérvia devido ao assassinato do Francisco Ferdinando. Muito se fala sobre as alianças da Primeira Guerra. Essas alianças, ela meio que já era feita antes até mesmo de começar a Primeira Guerra Mundial, tá? Os russos, então, eles defendiam a Sérvia. E os alemães, acreditando que tinha peixe grande ali, né, que não era só a Sérvia, e sim a Rússia, vai acabar declarando guerra à Rússia. Então o bicho começa a pegar a partir daí, pronto, tá feito a treta. E agora a gente sim começa a ver essas alianças um pouco mais fortes, tá? Vamos lá, então, quais eram essas alianças? A Tríplice Entente, né? Que a gente vai ter aqui a Rússia, logicamente contra a Áustria-Hungria, né? Por conta lá da Rússia defender a Sérvia e a Áustria-Hungria declarar guerra à Sérvia. A gente vai ter aqui do lado, olha só, a França, lembra a Guerra Franco-Prussiana? A França, obviamente, vai estar contra a Alemanha. A gente tem aqui desse lado também a Inglaterra, feita então uma tríplice entente, a Rússia, a Inglaterra e a França. A tríplice aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Lembrando que a Itália vai mudar de lado nessa guerra, a gente vai chegar até lá. E a Itália e a Alemanha foram países aí que se unificaram tardiamente e tem essa aliança feita aqui. Porém, a Itália já tinha um histórico de conflitos contra a Áustria-Hungria, tá? E é por isso que vai mudar de lado aí, daqui a pouco eu chego lá. Alianças importantes aí para essa guerra, certo? Vamos lá. E esses conflitos, como foram esses conflitos? Primeiramente, a gente tem o que a gente chama de guerra de movimento, né? Os países começaram aí as suas estratégias de como iam invadir os territórios e tudo mais. Tinha um plano alemão, que era o plano Schiffling, que era de conquistar Paris, que deu um pouco errado aí. Tivemos depois a Guerra de Trincheira. A Primeira Guerra Mundial é conhecida como a Guerra de Trincheiras, que são aqueles corredores subterrâneos, né? Aquelas valetas que você fica distante aí do inimigo. Aqui algumas imagens sobre a Guerra de Trincheiras, né? Provocava doenças por conta dos ratos, dos piolhos. Não era um lugar muito bom para se ficar essas trincheiras, mas a Primeira Guerra ela é conhecida como essa guerra aí de trincheiras. As principais batalhas. A Batalha de Verdun, tem até inclusive um cemitério hoje em Verdun, em homenagem aos franceses que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Também tivemos a Batalha de Somme, que também lá na França. Tivemos o genocídio armênio. Lembrando aí que lá naquela península balcânica a gente ainda vai ter aí ó, a turco-otomano, tá? Essas guerras foram... Tivemos mais ou menos aí, tivemos aproximadamente nessa guerra de 10 a 20 milhões de mortes, tá? O que provocou isso foi a evolução bélica, né? Um período que estava passando aí por grandes transformações e é lógico que vai ter também essa transformação na indústria de guerra. Armas químicas, gás clorídrico, gás mostarda, dentro dessas armas químicas a gente vai ter as armas mais famosas, né? Os gases, tanque de guerra, metralhadoras, os poderosos lança-chamas, né? Que nos filmes de guerra é muito retratado e acaba provocando uma euforia na molecada quando assiste filme de Primeira Guerra. Os navios de guerra, né, os encouraçados, muito famosos aí, os encouraçados ingleses, inclusive os aviões. Aqui a gente tem imagem de um avião de guerra que para você agora parece que tem demais nesse avião, mas que para aquela época era muito temido. Os submarinos, e aí vocês vão se recordar, aí molecada gosta de internet,
começou a surgir um blá 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 aí sobre a Batalha das Toninhas, né? Lembrando que o Brasil ele mandou enfermeiras, medicamentos, né, para ajudar a Tríplice Entente nessa primeira guerra, e um desses navios foram atacados por alemães, e aí o Brasil acaba atacando, acaba confundindo, né, os golfinhos lá, as toninhas, como se fossem submarinos alemães, né? Essa história ficou aí famosa durante um tempo aí na internet. A fase decisiva da Primeira Guerra Mundial. A Itália, devido a acordos com a Inglaterra, abandona a Tríplice Aliança. Eles já não gostavam muito da Áustria-Hungria porque já tinha um histórico de briga. E a Inglaterra prometeu alguns territórios para a Itália, o que parece que não aconteceu. E a Itália não sai da guerra, né? Ela muda de lado, então fica uma certa vira-casaca. Temos a saída da Rússia em 1917, devido à Revolução Russa. Essa Revolução Russa, vou fazer uma aula especial sobre a Revolução Russa para vocês entenderem melhor, onde o país, a Rússia, vai derrubar o Império Russo, o Império Czarista, e vai transformar o país em um país socialista, na revolta bolchevique lá do Lenin e do Trotsky. Vamos ter a rendição da Áustria-Hungria. Os Estados Unidos, vamos colocar os Estados Unidos nessa guerra aí, que é muito importante. Os Estados Unidos é muito importante na Primeira Guerra quanto na Segunda, e tem uma função decisiva nessas duas guerras. Os Estados Unidos lucrou muito com essa Primeira Guerra Mundial, na verdade com as duas grandes guerras, mas lutou muito aqui, especificamente nessa guerra, na indústria de armas, né? Então era meio que um patrocinador da Tríplice Entente, né? Então lucrou muito. Os Estados Unidos então resolve entrar nessa guerra depois aí de uma embarcação inglesa ser atacada aí pelos alemães. Então os Estados Unidos resolve entrar nessa guerra e tiveram várias batalhas, inclusive contra os alemães. Tudo levava então para o final da Guerra Mundial. E a Alemanha ela vai se render após uma revolução dentro da própria Alemanha, né, dizendo que a Alemanha já estava cansada dessa guerra, que não estava sendo benéfica para ninguém. Inclusive vai levar ao fim da monarquia lá na Alemanha, e aí é onde começa a República de Weimar. Mas, como consequência dessa Primeira Guerra, quem vai pagar o pato de toda a guerra? Lembrando que lá no começo, lembra? A Alemanha declarou guerra à Rússia. Então, a Tríplice Entente ali, os Estados Unidos e a Inglaterra e a França, vão declarar a Alemanha como culpada. E aí a gente tem a vitória, então, do lado da Entente. A Alemanha vai ficar totalmente devastada, desolada. Imagine só, a Alemanha que queria ser uma hegemonia, conquistar territórios e queria ser a grande potência da época, vai sair totalmente desolada porque perdeu essa guerra e vão ter punições pesadas, o que vai levar, inclusive, à Segunda Guerra Mundial, gente. Pô, professor, mas a Segunda Guerra Mundial vai acontecer só em 39. Sim, mas vamos ter aí resquícios da Primeira Guerra Mundial, justamente por conta do Tratado de Versalhes em 1919. Essas punições que vão ser assinadas aí nesse tratado lá em Versalhes vai levar então a Alemanha a ter que devolver territórios que tinham conquistado. Isso vai ferir, lembra do nacionalismo? Isso vai ferir a Alemanha. Vão ter que pagar uma indenização, diminuir o exército. Isso vai deixar a Alemanha com um desejo de revanchismo. Inclusive, lembra lá de Adolf Hitler, que é o papo de Segunda Guerra Mundial? O Adolf Hitler estava nessa Primeira Guerra também, tá? Também fazia parte, apesar de ser austríaco, ele fez parte aí do exército alemão. E revanchismo, esse sentimento de nacionalista aí, vai acompanhar durante o período que a gente chama de período entre guerras, inclusive quando surge o Partido Nazista, né? E isso vai levar à Segunda Guerra Mundial também, mas isso é papo
para os próximos capítulos, para as próximas aulas, certo? Dentro dessa Primeira Guerra Mundial, ainda para piorar tudo, tem uma pandemia, né? Uma pandemia aí, temos a pandemia de gripe espanhola, que vai aí ajudar, inclusive, a espalhar, essa Primeira Guerra vai acabar ajudando a espalhar essa pandemia de gripe espanhola, que se você quiser uma aula só sobre gripe espanhola, deixa aí também nos comentários. Valeu? É isso, gente. Vamos ficar por aqui. Até a próxima aula, então. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva no canal. Tchau, tchau.